Olá, pessoal. Boa noite a todos. Em meio aos meus pensamentos aqui agora há pouco, me veio uma revolta. E creio ser uma revolta santa. E independente do número de pessoas que participar dessa live, eu vou colocar para fora aquilo que está dentro de mim. E se é de Deus, então que o próprio Deus ele conforte o meu coração e a minha alma e acalme o meu espírito. Se não é de Deus, que ele também me corrija, mas eu me propus a ser uma voz e eu não vou me calar. Você sabe, a maioria dos amigos aqui do Facebook, eu honrei a Deus, a instituição Igreja Universal, fiz o meu trabalho nesses quase 16 anos que eu pastoreei na instituição com honra. E quem conviveu comigo, mesmo convivendo também com meus erros e falhas de ser humano, sabe do que eu estou falando. Os que têm caráter, os que estão do lado da verdade, sabem quem eu sou. Você que eu te pastoreei, você que eu te discipulei, vocês, companheiros de fé, pastores, que conviveram com meus erros e falhas, mas também com meu caráter, sabem quem eu sou. E em meio aos meus pensamentos aqui, me veio uma ideia, uma inspiração. Porque eu tenho autoridade para poder falar, eu tenho moral para poder falar o que eu vou falar aqui. Me desliguei do quadro de pastores com hombridade, entrevistado pelo líder da igreja hoje no Brasil, que aliás não queria que eu saísse, porque com certeza conferiu o meu histórico e viu do meu caráter. Eu falo aqui olhando para a câmera, e quem participou ali da videoconferência, quando eu fui entrevistado, sabe que é verdade. E eu saí da instituição com um carro que eu financiei em 4 anos e precisei passar por entrevista para ter autorização para comprar. Carro esse que, aliás, eu já vendi, já me desfiz dele, devido a necessidades do dia a dia para recomeçar minha vida do nada, com recursos próprios, hoje vivendo a fé que eu preguei mais de 15 anos na Igreja Universal. E saí sem nada. Até alguns meses atrás, vivia num barracão de 4 cômodos, emprestado dos 2 cunhados, irmãos da minha esposa, que Deus os abençoe. Financei um apartamento que estou mobiliando, no peito e na raça, na fé, procurando usar os meus talentos de vendedor, de coach, para poder arcar com os meus compromissos. Então eu tenho moral, eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar aqui. Eu lutei por quase 16 anos para poder eleger pastores a vereadores, a deputados estaduais, federais, e sempre criei no trabalho da igreja e continuo crendo. Só que está me incomodando o silêncio dos vereadores, o silêncio dos deputados estaduais e federais do PRB, hoje Partido Republicano do Brasil, que quando eu ajudei, colocando obreiros, um exército, uma massa humana para poder conseguir votos, para defender a obra de Deus e colocá-los lá,
muitos que eu convivi com eles e creio no caráter deles, com a missão de entrar lá para defender o reino de Deus, não somente a universal, e sempre criei nisso, estão calados. Onde estão os senhores agora que eu ajudei por mais de 15 anos e muitos obreiros e companheiros meus pastores que se encontram na Igreja Universal, que não falam nada? Eu vou dar uma inspiração, uma ideia para os senhores, porque eu posso falar. Eu estou vivendo o dia a dia que o povo vive, o que eu preguei, e quis passar por isso até para validar o que eu preguei por esses anos todos. E ter mais autoridade quando começar meu trabalho evangelístico agora para pregar. Por que os senhores agora não estão defendendo a obra de Deus que é cuidar dos necessitados? E o que eu estou falando aqui a partir de agora, eu tenho consciência que se eu tivesse inserido nessa missão que os senhores estão, eu teria coragem de fazer. Sem alarde, sem falar. Mas eu me pergunto, será que algum dos senhores teve essa inspiração, essa ideia? De doar a metade. Senhores, senhoras que me verem nesse vídeo, obreiros, obreiras, membros, pastores, não seja hipócrita. Não seja fariseu. Você pode discordar e falar, agora o pastor Cleito virou a cabeça. Você pode comentar embaixo que eu não vou ser rude com ninguém. Mas Deus sabe o que estava dentro de mim ardendo aqui agora há pouco, antes de fazer esse vídeo. Por que os senhores não doam todos os pastores vereadores do PRB, todos os pastores deputados estaduais e federais do PRB, a metade dos seus vencimentos? A metade. A ajuda de custo dos senhores é cortada, eu sei, e os senhores passam a viver do que ganham no mandato. Ok, mas é muito alto os valores, são muito altos os valores. Por que os senhores não doam a metade dos seus rendimentos como prova que realmente entraram para defender a obra de Deus, os mais necessitados? Por que nenhum líder agora tem uma inspiração para poder fazer isso? Eu tenho certeza que engajaria mais ainda o povo para lutar, para defender o universal, como os senhores, os líderes da igreja, estão defendendo ultimamente, como sempre, a rede de esgoto, que é prejudicar o trabalho evangelístico. Eu sei. Concordo. Mas por que também não se surge uma ideia no meio dos senhores de todos os vereadores, deputados estaduais e federais doarem a metade dos seus vencimentos e colocar à disposição com critério, porque quando a igreja quer algo, sempre estuda o que vai fazer e faz minuciosamente. Eu tenho certeza que é muito simples de se adotar um critério para fazer ali, me fugiu a palavra correta aqui, uma identificação de possíveis membros, obreiros que estão passando uma certa dificuldade, que isso não tem nada a ver com a fé. Homens de Deus também, é relatado na Bíblia, passaram por dificuldades, em mulheres de Deus. E os senhores ali fazendo, tá me fugindo a palavra correta, fazendo ali um estudo, há meios para isso, para nenhum aproveitador também se aproveitar, também não concordo com isso, mas para os senhores não ajudarem possíveis membros, comprovadamente membros, obreiros, que são tão dedicados nesse momento difícil. Será que o que eu estou falando aqui é algo para tumultuar ou para ativar os senhores, para praticar aquilo que nós pregamos esses anos todos? Obreiros, evangelistas, membros que verem esse vídeo, podem baixar a minha live. Compartilhem se vocês acharem que o que eu estou falando tem coerência. Se o que eu estou falando aqui faz sentido. Se você vê aqui nos meus olhos uma vontade de ajudar, porque a situação que eu estou hoje,
Eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu estou vivendo o que vocês vivem, o dia a dia, o pão nosso de cada dia. Me dedicando, usando os meus talentos. Hoje eu não tenho ajuda de curso de pastor, vivo hoje pelo meu trabalho. Por que vocês também não ativam isso aí nos nossos pastores, que são vereadores, deputados estaduais e federais? Eles têm meios para poder fazer um mecanismo para poder não haver aproveitadores e aqueles que realmente estão passando certa dificuldade, eles poderem doar ali a metade dos seus vencimentos ou parte dos seus vencimentos e transformar ali em cestas básicas dignas. Não estou falando de dar dinheiro. Nunca concordei em dar dinheiro. Você já deve ter ouvido eu pregar sobre isso. Nunca. Mas alimento. Porque eu vou falar uma coisa aqui que se alguém aí é hipócrita, é fariseu, vai criticar. Mas quando a Universal fala que faz ação social, quem faz ação social, na verdade, vocês sabem, são os obreiros, evangelistas e membros que doam tudo. Tudo. Graças à instituição que mobiliza, mas se não fosse ali os membros evangelistas e obreiros que doam, não teria unisocial, não teria trabalho para entregar cestas básicas para ninguém. Então, senhores, eu fui chamado para ser uma voz, eu não tenho lado. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou do lado certo. Inclusive o presidente que eu ajudei a eleger também, inclusive a Universal, ele poderia também fazer um apelo e ele dar o exemplo para todos os parlamentares doarem metade ou parte dos seus vencimentos e com critérios que quando se quer fazer alguma coisa, faz. Com critérios para poder transformar em cestas básicas. Porque nesse momento, senhores, pregar fé é fácil. Mas eu tenho visto de perto como as pessoas estão. Então fica aqui o meu desabafo. Se você achar que tem coerência, baixa essa live, compartilha essa live, divulgue essa live. Eu estou pensando em colocar no meu canal no YouTube. Eu estou aqui fazendo um desabafo e estou aqui propondo a homens que eu ajudei a eleger para fazer a obra de Deus, que estão tão calados agora. Não estou ouvindo nenhum parlamentar do PRB, do Partido Republicano do Brasil, falar nada nesse período que o povo está numa situação delicada. A maioria dos membros da Igreja Universal, em grande parte, são pessoas diaristas, vendedores, vendedoras, autônomos, autônomas. Eu sei, eu tenho autoridade para falar porque eu pastoreei essas pessoas. Pessoas que trabalham no mercado informal, microempresários que estão querendo uma ascensão social que a própria igreja ensina. É correto, porém agora é o momento de os senhores parlamentares do PRB, do Partido Republicano do Brasil, fazer um pouco mais. Aonde estão os senhores? E eu tenho direito de falar como cidadão e como um pastor que ajudei a eleger os senhores por anos, arregimentando ali esse exército de obreiros, evangelistas e membros da Universal que o que é passado para eles, eles fazem fielmente. E eu fui fiel esses anos todos. E os senhores agora serão fiéis e farão algo que os senhores podem fazer? Ou só quando precisam de voto vão de novo convocar os pastores para convocar os obreiros, evangelistas, membros, jovens para poder trabalhar, para colocar os senhores aí? Fica aqui o meu desabafo. E se você vê que tem coerência o que eu estou falando, divulgue, passe para frente. Quem sabe toca neles, na consciência deles. Porque, sinceramente, agora é o momento mais do que nunca de fazer a obra de Deus. Talvez você pergunte, o que o senhor está fazendo, pastor Cleito? Estou lutando para não faltar comida para mim e para minha esposa. Porque eu não sou vítima. Eu sou um guerreiro. Eu sou um homem de Deus. E esses homens que nós ajudamos a eleger agora têm que ter vergonha na cara e fazer algo mais do que só falar que vão defender a obra de Deus. A obra de Deus agora também é essa, mais do que nunca, repito.
Quando se faz obra social na Universal, é o povo, os evangelistas, os obreiros que doam tudo. Agora, independe de fé. Tem gente que está sofrendo consequências. Agora tem que vir dos senhores para baixo, não de baixo para cima. Fica aqui o meu desabafo. Que Deus abençoe cada membro, evangelista, obreiro da Universal, que eu sempre vou amar. Foram 24 anos aprendendo a fé viva no Deus vivo. Mas eu sou uma voz. Lá dentro, sempre falei contra hipocrisia. E aqui fora, então, agora. E o que eu ver que está errado, eu vou falar. E acabou. Eu falo por mim, eu respondo por mim. E Bolsonaro, eu estava em Juiz de Fora. Eu estava lá no calçadão. E por pouco não vi o senhor sendo esfaqueado. Porque vi o senhor ali chegando no meio da multidão, estava lá, ajudei a conseguir votos para o senhor. Não sei se esse vídeo chegará no senhor, o senhor também poderia falar em rede nacional que o senhor vai dar o exemplo, vai destinar parte do rendimento do senhor, transformando em alimento, fazendo uma triagem, achei a palavra, uma triagem, para não haver ali fraude e aproveitadores. E convocar todos os parlamentares desse Brasil, por que não? Tá essa guerra política aí, um querendo derrubar o outro, e pastores da Universal que são vereadores, deputados estaduais e federais. Aonde estão os senhores agora? Aonde estão os senhores agora? Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus abençoe os sinceros, os verdadeiros.